acompanhando nesse vídeo. Nós temos outros vídeos aí, depois se esse vídeo aqui te agradar e te abençoar, dá uma olhadinha nos outros que estão aí. Acredito que vai ter muitos vídeos que possam te abençoar. Se você puder, compartilha para mais pessoas, para que esse vídeo possa abençoar outras pessoas também. Enviar a palavra do Senhor é a maior declaração de amor que você pode ter por alguém. Então faça isso, espero que te abençoe, assim como tem abençoado a todos nós. Essa palavra não é minha, essa palavra é bíblica, ela vem do céu para nós, então receba, amém? Igreja Viva, que bênção, uma manhã chuvosa, né? Gostoso, eu gosto de frio, a gente fica mais chique no frio, né? Calor a gente fica meio relaxado, mas no frio a gente fica mais, todo mundo fica mais elegante, não é verdade? Pelo menos você soa menos, né? Dá para você pôr mais, dá para esconder um pouco as pancetas, né? Fica mais bonitinho. Hoje, Dia das Mães, que benção. Depois a gente vai orar pelas mamães aí. Vai ter Karina preparou lembrancinha para as mamães, não é verdade? Olha só, a gente não vai esquecer disso não. Semana passada, se você for olhar meu vídeo da semana passada, o culto nosso da semana passada, eu fiz concorrência com o Dia das Mães, sem querer. Eu preguei sobre como Deus é pai, né? Falei, e depois que eu me liguei, falei, é Dia das Mães, semana que vem. Parece que eu estou fazendo concorrência, né? Mas não é verdade, Deus é pai. Deus é pai, né? Deus não é mãe, Deus é pai. Jesus, quem fala isso? Jesus, né? Jesus, quando vai o pessoal discutir o nome de Deus, ele fala, calma aí que eu resolvo. Deus, pai, Abba. Ele já fala o nome de Deus, o pessoal já entende a ideia, né? Mas hoje é Dia das Mães, comemorado, pelo menos no Brasil, né? Não sei, não é no mundo, é no Brasil, né? Dia das Mães. E uma data comercial, claro. As nossas mamães aí tem que ser bem tratadas e lembradas todos os dias, né? Se você ainda tem a sua. E se você não tem mais, você continua lembrando dela também, não é verdade? Que bênção quem tem uma boa mãe, não é verdade? Mas eu vou falar o que sobre hoje? Eu vou falar sobre o que? O que as mães fazem de bom para nós, né? Qual uma das caras... A mãe faz um monte de coisa boa, um monte. Mas uma coisa que, se você falar assim, lembra de uma coisa, você vai lembrar de cuidado. Não é verdade? As mães têm um cuidado, assim, que são melhores... Não leve a mão, mas o cuidado das mamães são melhores que a dos papais, muitas vezes, né? A gente gosta de rodar, girar, jogar para cima, né? A mamãe já fala, cuidado, vai machucar o bebê, né? Já tem aquele cuidado que o pai às vezes não tem, né? É diferente, né? O relacionamento do pai com o filho, da mãe com o filho, né? É diferente. Mas o cuidado, a gente lembra das mamães. E por que não lembrar do cuidado de Deus para nós? Hoje é dia da gente lembrar disso, né? Do cuidado de Deus. Eu quero falar do cuidado de Deus. Se você chegou aqui achando que você está mal cuidado, se você chegou aqui dizendo, como eu queria que alguém se preocupasse comigo, eu quero dizer para você que não simplesmente tem alguém que se preocupa com você, não alguém que tem cuidado por você, mas o Deus Todo-Poderoso do Universo se preocupa com você. Se preocupa num ponto que talvez você até hoje não tenha entendido o tamanho da preocupação dele por você. É algo para você sair daqui, no mínimo, vaidoso, dizendo, uau, porque ele gosta de mim, na verdade? Eu digo que o amor de Deus nos constrange muitas vezes. E a Bíblia tem uma palavra para esse amor constrangedor de Deus. A palavra desse amor é graça. Graça. E eu quero falar sobre essa graça hoje para você, amém? Amém. No Salmo 28, eu trouxe esse salmo para a gente começar. Salmo 28 é um salmo de Davi. A gente vai ler esse salmo aqui, 28, e a gente vai ver uma situação de Davi estar totalmente amedrontado. Davi ficava amedrontado? Claro que ficava. Você olha a história de Davi, quantas vezes Davi foi perseguido, quantas vezes Davi esteve entre a vida e a morte, perseguido, e passando por situações que talvez nenhum de nós passou já, não é verdade? Situações de vida ou morte, de espada perseguindo, não é verdade? Como a gente faz para lidar com isso? Como? Davi amedrontado, Davi amedrontado. Mas
Mas olha só o que ele fala no Salmo 28. A ti eu clamo, Senhor, minha rocha. Não fiques indiferente para comigo. Se permaneceres calado, serei como os que descem a cova. Ouve as minhas súplicas quando clamo a ti por socorro, quando ergo as mãos para o teu lugar santíssimo. Não me des o castigo reservado para os ímpios e para os malfeitores, que falam como amigos com o próximo, mas abrigam maldade no coração. Davi estava ali falando assim, eu estou cercado de traidores, de pessoas que querem me derrotar. E se o Senhor não estiver do meu lado aqui, eu já sou um defunto vivo, eu sou um Walking Dead andando nessa terra. Olha o nível de angústia que Davi está. E ele começa a usar o quê? O favor de Deus para a vida dele contra os seus inimigos. Então ele traz assim, retribui-lhes conforme os seus atos, conforme as suas más obras. Retribui-lhes pelo que as suas mãos têm feito e lhe dá os que eles merecem. Visto que não considera os feitos do Senhor nem as obras das suas mãos, ele os arrasará e jamais os deixará reerguer-se. Bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. Então aqui ele já está dizendo, Deus, olha só a tática de Davi, né? Davi é um homem que entendia Deus, né? Deus, esses caras que se levantam contra mim, não se levantam só contra mim, estão se levantando contra o Senhor também. Eles não te servem, eles não te seguem, eles são homens que não estão nem aí para o Senhor. Mas aí ele já fala, como a certeza de Davi era assim, Deus já fez. Imagina você pedindo algo para Deus e já agradecendo como se ele já tivesse te dado. E aí ele continua dizendo assim, ele já continua assim, o Senhor é a minha, bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria, com o meu cântico lhe darei graças. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Cuida deles como seu pastor e conduze-os para sempre. Ele já faz o seguinte, ele já dá como feito e ele já agradece enaltecendo o nome do Senhor. Olha só que lição para a gente. E aí a pergunta que fica quando a gente vê isso aqui é assim, por que Davi tinha essa certeza? Por que Davi tinha essa certeza de que Deus... de onde vem essa fé de Davi que Deus iria socorrê-lo? Por quê? Porque Davi merecia? Você conhece a história de Davi? Você tem coragem de dizer que Davi merecia? A Bíblia é tão legal que a Bíblia não esconde as mancadas, né? Davi deu umas mancadas feias, né? Deu umas mancadas feias. Tá cheio de mãe que põe o nome no filho de Davi, eu acho legal. Davi é um grande homem de Deus. Grande homem de Deus. Mas a Bíblia a Bíblia não transforma ele num mito. Né? O mito, o que é o mito? O que é o mito? O que é o mito? O mito é quando você pega uma história e aumenta ela, né? E deixa, você tira as coisas bonitinhas, então é um mito. Isso é um mito, você cria um mito. Será que foi tudo bonito assim? Será que ele foi tão forte? Será que ele fez tantas coisas? Matou um, no final do mito matou 1000. O mito matou 1000, mas a verdade matou um. Então o mito é exagerado, né? Mas a Bíblia não tenta transformar Davi num mito. Davi não é um mito, porque a gente pode falar quantas mancadas ele deu aqui. Como é que pode um homem sujo desse, vamos falar a verdade? Sujo, ele sabia do pecado dele, sabia, e não foi só isso, foram várias transgressões, ele era um pecador, ele se reconhecia assim. Se você ler o Salmo, você vai ver como ele se reconhecia pecador. Ele sabia que ele não merecia. E como é que pode um cara que se considera um cara que não merece falar, Deus, eu já sei que você vai fazer, porque eu estou do teu lado, mas eles não estão. Que arrogância, parece, não parece? Eu vou dizer que não, ele está certo. Davi era um homem que conhecia Deus. Davi é um homem que conhecia Deus. Sabe o que Davi entendia? Davi entendia a graça de Deus, a graça proveniente do trono de Deus, mesmo sem ter conhecido Jesus. Não obstante, Jesus é um descendente dele, vem da sua linhagem. Olha só que honra. Alguém que entende a graça de Deus tinha que ser o antecessor de Jesus mesmo. Alguém que entende a graça de Deus. Qual que é o intuito de Deus ser escudo e proteção para Davi? Deus tinha algum interesse em Davi? Deus tinha interesse político, financeiro, comercial? Deus gostava mais de Davi do que dos outros? Davi era mais legal? Davi era mais bonito? Davi era mais interessante? Davi era mais sábio?
Por quê? Qual que é o interesse de Deus com Davi? E eu te pergunto, qual é o interesse de Deus com você? O que tem tão legal em você que Deus tem interesse em você? A gente sempre vai rodar e vai cair na graça. Amém? A graça de Deus nos alcança em muitas maneiras. E aqui eu vou falar de algumas. Se eu falasse para vocês que eu vou falar de todas, vocês podem me tirar daqui como o pregador mentiroso. Porque a graça de Deus é tão grande e abrangente que eu acredito que nenhum ser humano até hoje entendeu. A Bíblia descreve várias facetas dessa graça de Deus que nos alcança. E a gente vai falar de algumas aqui. Que essas algumas façam sentido na sua vida, como fez na minha, amém? Efésios, vamos começar falando de graça. Efésios 2:8. O apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Éfeso. Você que está na sua casa, e se você tiver uma Bíblia, vai abrindo. Eu vou falar várias passagens aqui. Você pode anotar, as passagens vão estar também na descrição desse vídeo, para você ver depois, para você consultar, para você ler mais. É importante às vezes a gente ler toda a passagem, para você entender o contexto, mas aqui o apóstolo Paulo, ele dá a chave mestra da graça. E ele está dizendo, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Paulo está dizendo, olha, então vamos lá, eu vou explicar para vocês o que é graça. A graça, ela só é obtida por meio da fé. Isso não vem de vocês para nós, isso não vem de você para Deus, isso vem de Deus para você, é dom de Deus. E não é por suas obras, você não pode se gloriar disso, porque você não tem nada a ver com isso. O que Paulo está dizendo para a gente? Quando a gente pega esse texto e começa a entender, Paulo está dizendo, viu, deixa eu falar uma coisa para você. Deixa eu te falar uma coisa. A graça não é uma obrigação de Deus com você. E isso é uma primeira coisa que você precisa entender. Você sabe qual é um dos grandes problemas do mundo? E a gente vai falar da hipergraça e da hipograça. A gente vai falar de algumas graças mentirosas vendidas por aí. Tem gente vendendo graça de mentira. Sabia? Graça genérica. Nem genérico. Graça fake. Falsificada. E tem gente comprando aos milhões. Talvez as igrejas mais lotadas hoje estejam cheias de gente vendendo graça fake. Que é uma graça mais docinha, com chocolate, açúcar, bastante docinho. A graça ela não é tão doce assim. Ela é maravilhosa, mas ela não é tão gratuita como a gente vê muita gente acreditando. A primeira coisa que você precisa entender é que Deus não é obrigado a ter graça por você. Deus não é obrigado a derramar graça. Deus não é obrigado. Deus é obrigado a derramar graça? Quando Paulo diz assim, não é por obras para que você não glorie, ele está dizendo, viu? Para de ficar se achando merecedor aí, porque você não é. Não é isso que Paulo está dizendo para mim, para você? Baixa a tua bola aí. Menos. Você não merece isso. Deus está fazendo isso por amor e não por obrigação. Deus, ele está dizendo assim, Deus não precisa de nada, de seu nada. Deus não precisa de nada. E Deus também não busca a graça sobre nós. Deus não derrama a graça sobre nós para a autorrealização dele. Tem gente que acha que Deus precisa da gente, porque eu quero deixar Deus feliz, É lógico que você pode deixar Deus feliz, mas Deus não vai ser triste se você não quiser. Deus não precisa de autorrealização com você. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Deus não precisa se autorrealizar, Deus é autorrealizado. Deus não ama o ser humano, Deus não criou o ser humano porque ele sentia falta de algo, e o ser humano completa ele. Você está maluco? O ser humano sim é que tem falta de Deus, nasce com essa falta de Deus. A gente já falou isso em outras pregações. Se você não adorar Deus, você vai adorar alguma coisa nessa terra. Você vai adorar um monte, e o mundo está cheio de coisa para você adorar. Está cheio de bezerro de ouro para você colocar na sua vida. Cheio. E você escolhe o que você quer. A gente nasce com falta de Deus e a gente precisa de Deus. Deus não precisa da gente. Ok? Difícil, né? E nem para o sustento da obra dele. Deus não precisa de ninguém aqui. E eu não estou falando de igreja. Eu estou falando de sustento do reino de Deus aqui na terra. Todo sustento do reino de Deus, Deus já proveu. Está tudo aí já. Nós vamos ter algumas
algumas distorções. Por que eu estou falando tudo isso para você? Tem duas distorções da graça que são muito perigosas para mim e para você. E isso você precisa tomar muito cuidado. Porque se você não estiver ligado nisso, você começa a acreditar como a maioria. E acreditar nesses dois tipos de distorções da graça te torna um crente fajuto. Você entende isso? Como o inimigo das nossas almas é cruel. Ele pega uma coisa muito boa que Deus fez e ele consegue distorcer e fazer a gente comprar errado a ideia. Não é verdade? Existe a hipergraça. Sabe qual que é o outro nome da hipergraça? É a graça barata. Sabe o que é a graça barata? A graça barata ela vai partir do pressuposto que você recebe tudo de mão beijada. Sabe aquelas pessoas que você vai falar e fala assim, a vida está toda errada, está tudo esculhambada, não faz nada para Deus, vive de qualquer jeito, não lê a Bíblia, não ora, não tem conexão com Deus, não evoluiu em nada, vai na igreja porque vai, e serve a Deus porque vai, e vai de vez em quando e dá uma ofertazinha e acha que está com a vida dele realizada. E aí você pergunta para ele, você fala assim, cara, você precisa se aproximar de Jesus. E geralmente a hipergraça vai fazer ele responder, eu já sou cheio de Deus. Mas você fala, mas como? Sua vida está toda esculhambada, meu irmão. Como que você é cheio de Deus? Porque eu acredito em Deus. A hipergraça vai te provar que basta você acreditar em Deus que está tudo bem. E a Bíblia não diz isso para mim, nem para você. Em momento algum a Bíblia diz que basta você acreditar. O que Paulo fala aqui, e vem pela fé, a fé vem pelo crer. E crer não é o mesmo que acreditar. Crer é quando você paga o preço. Crer é quando você se envolve. Crer é você acreditar de um jeito tão absurdo na sua vida, que você é capaz de mudar a sua vida, você é capaz de colocar o teu recurso, o teu tempo, tua dedicação, teu coração, tua vontade, teu desejo, tua mente, tudo em prol disso. Isso é crer. Acreditar é só simplesmente... Vamos lá, a diferença de acreditar e crer. Vamos dizer que eu fosse um cara que fosse o rei do grau. Olha só que exemplo lindo que eu estou dando. Pegasse uma moto aqui e ficasse empinando e dando grau aqui na rua. Aí eu falava assim, galera, eu sou muito bom. Olha só, eu mostro para você, eu vou e volto. E você fala assim, André, você é muito bom, você acredita em mim? Eu falo, cara, sobe na minha garupa aqui e vamos empinar comigo. Se você subir na minha garupa, você crê. Mas se você só ficar olhando de longe, você só acredita. Está entendendo a diferença? É um exemplo bobo, mas é a diferença. Acreditar, cara, você se coloca, se ele cair, eu caio junto. Não é verdade? Se ele tomar um capote aqui, eu vou cair com ele. Creia, você está colocando a tua idoneidade física em risco. Você está entendendo que você está pagando preço pelo crer? E pelo acreditar você não paga preço nenhum. Se eu cair, você ainda fica dando risada. Você fica falando lá, tá vendo? Vai fazer coisa errada, não é para você dar grau em casa, pelo amor de Deus. Fala o pregador que incentiva grau, é um exemplo, é uma parábola. Não vá fazer isso, por favor. Por favor. Mas olha só, será que você tem pagado o preço? Será que você tem subido na garupa de Jesus? Será que você tem acreditado ou tem crido? Mas a hipergraça vai dizer que basta crer. Basta acreditar, desculpa. A hipergraça vai dizer, você acredita que Jesus existe? Acredito, está ótimo, está salvo. E você é limpo. E você é mais que vencedor. E você pode vir aqui na manhã, hoje é o dia do culto, mas amanhã é o dia da graça maravilhosa. E na terça-feira prosperidade eterna. E na quinta-feira santidade, não sei do que. E na sexta-feira, e você vai ter a prosperidade, e quinta da vitória, e sexta-feira da fogueira ungida, fogueira santa, e blá 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 blá. E as pessoas sendo enroladas por isso. Ah, mas eu fui na terça-feira da prosperidade, eu fui na quinta-feira da vitória e eu fui na sexta-feira da fogueira santa. Eu sou muito crente. Tá, você mudou o que na sua vida? Não, nada, eu vou na igreja agora. Ah, você faz as coisas erradas, você parou? Não, só vou na igreja. Não tá bom? Eu dou dízimo, cara, sou dizimista, me respeita. Tem gente que quer dar essa carteirada, né? Tá achando que Deus vai ter um contador. Ô, meu nome é...
Passa ali pelo contador primeiro, vai ter tipo um fiscal da Receita, que vai puxar lá quantos cultos você frequentou na sua vida, vai fazer uma conta, vai ver quantas coisas boas você fez, quantas coisas ruins você fez, quanto você deu de dízimo, quanto você deu de oferta, quanto você deu de esmola. E aí tem gente que ainda acha que a conta vai dar positiva. Isso é hipergraça. A hipergraça vai dizer: seja bonzinho, seja legal com todo mundo, ajude, sei lá, vai salvar cachorro. Eu não estou dizendo aqui que você não precisa ter boas obras, não ser bonzinho. Quando acontece a metanoia de Jesus na sua vida, logicamente a sua vida é transformada. Tiago vai dizer que a fé sem obras, ela é vazia. Você precisa ter obras, porque as obras, elas são os frutos de uma árvore que mudou. Se você mudou de árvore, se você mudou a sua essência, o seu fruto tem que mudar. E pelo fruto a gente reconhece a árvore. Que tipo de fruto você vem dando? A gente consegue muitas vezes reconhecer o tipo da árvore pelo fruto. Ou você já viu goiaba nascer em macieira? Em macieira nasce maçã, não é verdade? Você pega uma árvore com maçã, você fala, uma macieira. Nunca você vai olhar e falar assim, deve ser uma goiabeira. A não ser que você não saiba o que é uma maçã. Pelo fruto reconhece a árvore. Mas não são os seus frutos que vão te salvar. Quem vai te salvar é a graça e não a hipergraça. Amém? A gente vai ter a hipograça, que é o contraste. Está vendo que são dois extremos? É a graça demais. É a graça que você não precisa fazer nada, não precisa mudar nada e está tudo bem. E a hipograça é o legalismo. O que é o legalismo? O legalismo é você achar que você cumprir regras você começa a se tornar merecedor. Então vamos lá, eu vou na igreja, eu dou dízimo, eu guardo sábado, eu não sei o que, eu faço jejum. Já viu um monte de gente que fica vivendo de, parece cumprindo votos, e ele quer mostrar para você que, então, se tem alguém que ficou 10 dias em jejum, ele quer ficar 30. Ele tem que ser melhor que você. Se você ficar 30, ele quer ficar 40, 50. E ele quer mostrar isso para todo mundo. Por quê? Porque isso torna ele melhor do que você, mais merecedor da graça, na cabeça dele, não na de Jesus. Isso é o legalismo. É você começar a viver com regra. E não pode isso, e não pode aquilo, e não pode isso. Se você cumprir esses 3 negócios, então assim, eu vou dizer, vem aqui na igreja todo domingo, dê muito dinheiro aqui na igreja e seja muito disposto a servir. Seja muito disposto, que você está bem com Deus, tá bom? Se eu fizer isso aqui, eu não sou pastor de vocês, eu sou um lobo. Eu me tornei um lobo de vocês, eu quero só comer a carne. Eu não vou estar sendo verdadeiro com vocês. Mas quantos lugares é isso que é pregado? Aqui na nossa igreja você está salvo numa redoma de proteção. Saiu daqui, você está perdido. Porque a graça não te alcança lá fora, só te alcança se você tiver com o meu bottom, se você tiver com a minha carteirinha. Porque a minha carteirinha te dá uma legalidade de homem de Deus. Se você sair daqui, você é mundano. Se você estiver debaixo da minha cobertura, já ouviram isso? Debaixo da minha cobertura. Anota aí você que está em casa. Quem tem cobertura é pizza. É pizza. A nossa cobertura, não existe nenhum outro intermediador entre Deus e os homens, a não ser Cristo, e esse ressurreto e morto na cruz. É esse. A tua cobertura é Jesus Cristo, é igual a minha, é igual de Paulo, é igual de Pedro, é igual de todos, de João Batista. A mesma cobertura que está sobre a vida de João Batista está sobre a minha e a sua. Amém? Não caia nessa. O não entendimento da graça faz a gente ter uma confusão e começa a ter um bando de crente maluco, vivendo de ato profético, tudo é profético, tudo é isso. Cadê isso? Onde eu vejo isso? Na Bíblia? Ou na invenção humana? Eu quero dizer para você que a graça, ela vai te alcançar em muitos lugares, que ao invés de eu falar a verdade, em muitos lugares, em vez de falar a verdade, prefere te contar essas histórias. Então eu estou te contando as mentiras para te falar as verdades aqui agora. A graça vai te alcançar em lugares onde talvez nunca ninguém te disse.
Você entende que quando eu falo por graça, não existe a graça não é um passe mágico de Deus. O que é a graça? O que é a graça? A graça, ela começa no envolvimento de Deus em toda a sua trindade santa, para que nós fôssemos resgatados. Esse plano começa lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva saem do Jardim do Éden, e Deus já fala para eles: olha, mulher, colocarei inimizade entre você e a serpente, essa lhe ferirá o calcanhar e você lhe pisará a cabeça. Ali Deus já estava dizendo: já tem um plano para vocês, ou Adão e Eva, os seus descendentes já têm um plano, e ele se chama Jesus Cristo, e é na cruz que isso acontece. A graça é Cristo Jesus realizada. Deus se envolve nesse projeto, Jesus se envolve nesse projeto, o Espírito Santo, Deus como um todo se envolve nesse projeto da graça. Jesus se torna homem, se despiu da sua glória, passou pelo que passou na cruz. O Espírito Santo desde então habita em nós, é obrigado a viver aqui com nós, a aturar a gente. Deus, ele é obrigado a sacrificar o Filho na cruz. Todo Deus, toda a Trindade Santa se envolve com a graça. E por que é graça? Por que eu vou usar esse nome graça? Porque é de graça. Difícil entender, né? É de graça. Sabe o que é de graça? Não é que não tem preço. Não tem preço e não tem porquê. Por quê? Por que Jesus se fez homem e veio morrer no meu lugar e no seu? Por quê? Não sei. Que graça Jesus viu em você e em mim? Não sei. Que graça Deus viu em mim e em você? Não sei. Mas Ele nos dá mesmo assim. Porque tem a ver com quem Ele é. Sabe quem decifra isso muito bem? Um ladrão da cruz. O ladrão da cruz, Jesus podia ter assinado, é que Jesus também estava pregado, né? Mas Jesus podia assinar um diploma de teologia e entregar para ele já. Rapidinho, o ladrão da cruz, que talvez nunca entrou numa escola, conseguiu entender. Ele fala assim: Jesus, eu mereço estar aqui, o Senhor não merece. Mas como não se trata de mim, se trata de quem o Senhor é, lembra-te de mim. Acabou. Isso é a graça. Essa é a definição de graça. Como não se trata de mim, de você, se trata dele. Quando Deus ele vem atrás de nós, quando Deus coloca esse projeto e Deus se faz homem e morre na cruz, tem mais a dizer sobre quem Ele é do que quem está recebendo. É sobre quem está dando e não sobre quem está recebendo. É sobre Ele, amém? Pastor, deu glória a Deus? A graça, a gente tem que dar glória a Deus todo dia pela graça. Favor imerecido. Favor que eu e você não merecemos. E Deus se envolve nessa forma. Por isso a graça é salvadora. A graça é salvadora. Talvez a primeira coisa que eu falar de graça que você vai pensar é na graça salvadora. Nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. Nós estávamos mortos, mas Ele nos vivificou junto a Cristo. João 3,16, você tem que saber de cor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. A Bíblia fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, quando eu falo de tal maneira, o que a Bíblia está dizendo? Porque Deus amou o mundo de um jeito tão grandioso, e ainda vocês humanos não inventaram uma palavra suficientemente que abrange isso, que eu vou ter que escrever de tal maneira, tal maneira. Então Deus amou o mundo de tal maneira, de tal maneira. O segundo ponto que eu quero que você se atente, desse cuidado de Deus por nós. Então a graça é salvadora, mas a graça também é santificadora. Não é verdade? Jesus na cruz, Ele vai morrer por conta do meu e do seu pecado. Não tinha pecado dele lá, mas o seu estava lá. A morte dele na cruz não foi por causa que ele errou, não foi porque ele tentou dar um golpe, não foi porque ele foi um insurgente ou um rebelde. Ele foi para a cruz por conta dos nossos pecados. O meu e o seu estavam lá também. André, mas eu não era nem nascido na época. Não importa, o seu está lá. Se olhar lá nas costas de Jesus, o teu pecado está lá pesando. Está lá empurrando ele contra os pregos em suas mãos. Estavam somando no peso. E foi eles que atraíram a ira de Deus. Quem mata Jesus na cruz?
Foi da vontade do Pai moê-lo, enfermá-lo. É o Pai. Deus precisava derramar sua ira sobre o pecado do homem. E ele olha, o pecado está em quem? Está em mim ou está em Cristo? O pecado estava em Cristo Jesus lá na cruz. Não é verdade? A graça é santificadora. Olha só. Paulo escreve a Tito. Agora eu compliquei você para você abrir, né? Você vai ter que olhar lá, Tito. Mateus é fácil, né? Gênesis, Apocalipse. Mas Tito complicou, né? Mas Tito, um livro que Paulo escreve para esse, que ele chama de filho na fé. Ele chama Tito de meu verdadeiro filho na fé. E ele diz assim, para Tito, no capítulo 2, versículo 11: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Eu disse atrás, a graça é salvadora. Mas ele continua: ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Paulo está dizendo, a graça ela é salvadora. O que Jesus fez por mim e por você na cruz, ela é suficiente para nos livrar do nosso pecado e nos livrar da morte que Deus tinha para nós. Mas, deixa eu falar uma coisa para você, ele continua, mas ela precisa transformar a sua vida. E eu não consigo acreditar em gente que diz que está debaixo da graça, mas não tem a vida transformada e continua vivendo mediante a olhar, a visão e as regras desse mundo caído que a gente está. Sabe como chama isso? Chama hipergraça. Continua vivendo do jeito que você quer, continua fazendo só o que você quer, continua vindo não é vindo na igreja não, tá? Mas continua servindo a Deus, lembrando que Deus existe só no dia que está tudo bem. Continua lembrando de Deus só no dia que está tudo mal. Porque tem gente que só lembra de Deus no dia que está tudo muito bem ou está tudo muito mal. E de quando está tudo muito bem, eu ainda duvido. Porque eu nunca fiquei sabendo de alguém que estava no iate, na beira de um super lugar paradisíaco, cheio de tudo que o mundo gosta e ama, você entende o que eu estou dizendo, e acordou de manhã, olhou aquele lugar e falou assim, já sei, vou aceitar Jesus. Eu nunca vi essa história. Eu já vi ele no leito de morte aceitando Jesus. Agora no iate com tudo bem, eu nunca vi. Não é verdade? Ai, que linda natureza, Deus tem que existir mesmo, eu quero aceitar Jesus, vamos embora, vamos procurar uma igreja. Já viu alguma história assim? Só quando o iate está afundando, né? Ai meu Deus, aí lembra. Mas olha só, o que Paulo está dizendo para Tito? Se a graça te salvou, sua vida tem que mudar. Sua vida tem que mudar. Você não pode continuar julgando as regras do mundo. Você não pode continuar gostando do que o mundo gosta. Você não pode continuar... Se a graça te alcançou, por que a graça salvadora te alcança e a graça santificadora não te alcança? Talvez a graça salvadora não tenha te alcançado. E isso nem todo crente está pronto para ouvir. Segundo a parábola das 10 virgens, Jesus fala, mais uma vez eu vou citar isso, sobre 10 virgens. Jesus podia usar 10 mulheres, 10 convidadas, 10 madrinhas, mas eles usam 10. Eu quero te dizer uma coisa, se eu for olhar para essa parábola, eu vou dizer que na conta de Jesus, metade da igreja fica de fora da festa do noivo. Metade da igreja. E aí? Que metade que você faz parte? Da metade que tem a lamparina, mas está apagada? O que é a lamparina apagada? Eu tenho a lamparina, eu sei, eu conheço, eu já ouvi dizer, mas eu não quero acender isso aqui, eu quero continuar andando com ela apagada. Porque cada vez que as pessoas me olharem no mundo, elas vão ver o que? Trevas. Eu continuo apagado. Mas se você acender sua lamparina, quando o pessoal da treva te olhar, vai achar o que? Luz. Você vai brilhar onde você estiver. Porque a sua vida é diferente. Porque você não faz o que... Hoje é dia das mães, né? O que sua mãe fala? Você não é todo mundo. Ah, mãe, mas todo mundo faz, mas você não é todo mundo. Não é verdade? A mãe não fala, não é uma frase de mãe essa daí? Você não é todo mundo. Ah, mas todo mundo quer, mas você não é todo mundo. Isso é frase de mãe, típica de mãe.
Mas aqui na Bíblia fala isso para você. O que Paulo está dizendo? Você não é todo mundo. Se a graça te alcançou, você não é todo mundo. Você está no mundo. Nós estamos aqui nessa existência no planeta Terra. Mas você não pode mais ser um cidadão do mundo. Você tem que ser um cidadão do reino dos céus. A sua cabeça tem que pensar como um cidadão do céu. As suas regras de vida tem que ser as regras do cidadão do céu. Ou você vai continuar vivendo um falso evangelho de uma hipergraça. Mas eu acho. Você já conversou com gente que vive a hipergraça? Você vai conversar de Deus com ela, ela fala assim, mas eu acho que não sei. Mas eu acho. Eu não acho nada. A Bíblia diz que. A Bíblia diz que. A Bíblia diz que. Eu não acho nada. Quem vive a hipergraça acha que o que ele acha muda a cabeça de Deus. Porque ele aprendeu dizendo, você é o queridinho de Jesus e Deus é capaz de morrer por você, porque você tem o mesmo... Eu já ouvi um pregador dizendo, se você não procure, mas tem um pregador que prega isso, porque você tem o mesmo valor de Jesus. Tem gente pregando uma heresia dessa, e o pessoal dando glória a Deus lá embaixo. Porque se Deus matou Jesus para te salvar, é porque você tem o mesmo valor de Jesus. Essa é a asneira que o cara fala. Se ele estivesse na cruz, ele ia dizer assim, você está morrendo por mim, então trate de me levar para o céu. Você não está morrendo por mim? Pois trate de me levar para o céu, seu funcionário. O ladrão ia falar para Jesus. Você não é um empregado de Deus que está morrendo por mim? Pois me leve para o céu, eu estou mandando. Tem gente vivendo assim hoje, achando que tem obrigação, que Deus tem obrigação com ele, e que ele é o lindo. Então quando você vai falar com ele, vai falar assim, não, eu não vou mudar minha vida, Deus tem que gostar de mim do jeito que eu sou, eu acredito em Deus e acabou, eu não vou mudar nada, eu sou lindo, eu sou perfeito, eu sou maravilhoso, e Deus trata de gostar de mim. Eu estou falando isso, parece uma bobagem, mas quanta gente está vivendo assim hoje? E muito, porque em vez de nesse lugar que eu estou aqui, ser pregado essa palavra que eu estou pregando, estão pregando que você é lindo, maravilhoso, bonito, cheiroso e lindo. A Bíblia não me diz isso. Você que está em casa, eu sou igual a você, eu estou na mesma situação, o mesmo sangue derramado na cruz foi derramado por mim e por você. Eu quero estar debaixo dessa graça, mas para eu estar debaixo dessa graça, minha vida tem que ser transformada, e a sua também. A sua vida tem que ser transformada também. Não são homens que são exemplos, que são usados como exemplo. André, mas você é um pastor, você tem que ter sua vida mudada. Não, você também tem. A mesma responsabilidade que está sobre mim, está sobre você. Amém? Eu preguei há uns cultos atrás, eu preguei sobre Ruth, sobre Boaz, né? Sobre o remidor, Boaz ser o remidor, né? Ser o remidor de Ruth. Uma história bonita, você acompanha aí nos nossos vídeos aí, mas a graça também é remidora, mas ela é remidora num ponto que ela paga a nossa dívida que nós não teríamos como pagar, porque conforme Paulo disse, não é por obras, você não tem, a graça, entende uma coisa, a graça que há sobre nossa vida, não havia como nós mesmos criarmos ela, não havia como nós adquirirmos essa graça, se não fosse o sacrifício de Cristo Jesus. Se não fosse o sacrifício de Cristo Jesus, pensa bem, por exemplo, a gente estava falando de Davi, né, sobre as mancadas que Davi deu e tal, mas a Bíblia não conta nenhuma mancada de Daniel, não é verdade? A Bíblia não conta. Mas você acha que Daniel morreu sem precisar de Jesus porque ele era santo? Não. Se o sangue de Jesus, ele não deu nenhuma mancada grave, mas ele era pecador, como eu e como você. Em algum momento ele deu uma topada e xingou, em algum momento ele, sei lá, a Bíblia não fala que ele era um homem santo e que não precisou de Jesus. Elias foi levado ao céu num redemoinho de fogo, não passou nem pela morte. A Bíblia fala o quê? Lá no Monte da Transfiguração a gente não topa com ele, lá com Jesus, Jesus teve que passar sobre ele também, não é verdade? Teve que passar sobre ele. Ninguém passou sem Jesus ter tocado a vida dele, ninguém. Só que esse pagamento dessa dívida que é feito, ele nos faz proclamar esse reino. Ele nos faz proclamar esse reino.
Ele nos faz proclamar esse reino. Nós precisamos, já que você foi salvo, você precisa salvar. Amém? Em Mateus 10, 7, diz assim: por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Mateus 10, versículo 7. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino de Deus está próximo. Se estava próximo aqui há 2000 anos atrás, imagina como não está hoje, com tudo isso que a gente tem visto. Eu quero dizer para você: o reino de Deus está próximo. E aí ele continua: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Se você recebeu a graça de graça, pois você pode ajudar as pessoas a receberem a graça de graça. Você aí, pregador, será que você pode ajudar as pessoas a receber a graça de graça? Ou você só prega se você receber? Ou você só prega se tiver bastante gente? Ou você só prega se tiver muito like? E você que está aí me assistindo, você daqui da igreja, você só prega se for teu amigo? Você só prega se você gostar da pessoa? Você só prega se sua vida estiver tudo bem? Você só prega quando a pessoa quer te ouvir? Que tal você começar a pregar com a tua vida, em vez do que você fala? A tua vida prega muito mais do que o que você fala, sabia? As pessoas vão acreditar em você quando elas virem você agindo. As pessoas vão acreditar em você quando elas virem você reagindo. Porque agir, você age pensadamente, mas a reação às vezes é algo impensado. E a reação revela muito mais quem é você do que as suas ações. A sua reação é uma ação em cima de outra ação. Se eu for mal educado com você, você é mal educado comigo? Se eu for grosso com você, você é grosso comigo? Se eu cortar a frente do seu carro, você vai querer me matar? Se eu não falar bem do seu partido ou do seu time, você fica bravo e... Se eu te der uma palavra que você não gostou, e se eu pregar algo que você não gosta, você vai embora da igreja porque, eu quero uma igreja fofinha. Como que você está reagindo às coisas da vida? Nós vamos pregar quando a gente for luz, a nossa lamparina estiver acesa, a graça salvadora nos alcançar. Isso vai fazer a gente ajudar a graça a alcançar mais pessoas. Amém? Amém. Tito 2, ele continua: ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo, particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Volto falando, Paulo estava dizendo que não é por obras, mas aqui em Tito, Paulo está dizendo, precisa ter obras. O povo dedicado a Deus, ele vai fazer boas obras. Quais são as suas boas obras que você tem feito? Quantas pessoas você tem proclamado o Evangelho? Quanto da sua vida foi transformada? A graça te alcançou nesse nível? Pois se a graça não te alcançou nesse nível, ela precisa te alcançar nesse nível, ou ela não te alcança em nível nenhum. Certo? E olha só. E ele diz o seguinte: a graça também, ela nos justifica. A justiça de Deus, Deus não é a nossa justiça brasileira que passa pano e depende de quem é julgado, ou depende de quem, depende do seu sobrenome. Aqui existe a justiça para o pobre, existe a justiça para o rico, existe a justiça para um, existe a justiça para o outro. Não é verdade? Mas a justiça de Deus não é assim. Não é assim. Aí eu quero falar primeiro. Você já chamou alguém, olha só que feio que eu vou falar aqui. Você já chamou alguém de desgraçado? Desgraçado, que palavra feia. Você sabia que a Bíblia fala dos desgraçados? Você sabe o que é alguém desgraçado? E você está falando que eu estou falando um palavrão, mas não é a palavra desgraçado. O des é uma negação à graça, é um sem a graça. Quando você chama alguém de desgraçado, está dizendo, ele é o sem a graça. A graça não o alcançou. Sabia? Olha só como Romanos fala sobre os homens que são desgraçados. Romanos 3,10. Romanos 3,10 diz assim, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer.
Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, todos. Eu, você, vocês, todos. Todos nós nascemos pecadores. Lembra que eu falei de Daniel? Daniel estava todos, Daniel está nesse todos, Elias está nesse todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Paulo está dizendo, não me venha com essa conversa que você é bom. Eu não acredito em Deus, mas eu salvo o cachorro. Não há, você não é bom. Isso é bom para você, para a sua ideia. Você não é bom. Para o mundo, para Deus, você não é bom. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpente está nos seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam seus caminhos. E não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo que a lei diz, aqueles homens está debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Ou seja, não é por hipergraça e não é por hipograça, não é por legalismo. Por nenhuma dessas duas vertentes você vai ser justificado diante de Deus. Se ele parasse aqui, ele tinha falado só dos desgraçados, mas aí ele começa a falar do quê? Dos homens debaixo da graça. Mas, graças a Deus tem esse mas. Você tem que olhar esse mas e falar assim, graças a Deus. Versículo 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham as leis dos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que nele creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Olha o resultado, pronto, está aí. Pois você tem uma doença e vai morrer, mas está aqui o antídoto. Tome e salve-se. Está aqui. Imagina alguém te dando uma notícia, você tem uma doença que você vai morrer e não tem o que fazer, mas eu tenho um remédio que te cura, tome, beba. E tem gente dizendo, eu não quero beber. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou viver doentinho minha vida toda, quando eu estiver bem velhinho eu bebo e morro. Tem gente pensando assim, sabia? Não, eu não vou beber agora não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou viver um pouquinho desse jeito, porque assim, essa doença ela me dá umas feridas, mas quando eu coço é tão gostoso, uma coceirinha gostosa, eu vou vivendo com essa doença, porque essa doença, eu até gosto um pouco dela. Você vai falar assim, André, mas que maluquice você está dizendo? Não é maluquice, gente, está cheio de gente vivendo assim. Por que você acha que Jesus às vezes ia curar alguém e falava assim, quer ser curado? Quer ser curado? Quer ser curado? Será que quer ser curado mesmo? E Paulo continua, Deus ofereceu como sacrifício para apropriação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça e sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Jesus é o teu justificador. A justiça que você não merece, Jesus faz por você. Você entende isso? A graça te alcança na salvação, a graça te alcança na remissão, a graça te alcança na proclamação do Evangelho, a graça te alcança na justificação, a graça te sustenta, só para a gente encerrar, e a graça vai te sustentar em todo esse caminho. Sem a graça você não consegue, se você não viver debaixo dessa graça, se a sua graça for somente ter seus pecados perdoados para você morrer e ir para o céu, acabou aí. Acabou, não é só isso. Você entende como a graça ela te alcança ela tem que te alcançar em vários âmbitos da sua vida, no como você vive, no como você pensa, no como você reproduz, no como você pensa, no como você encara, no como que regra você está seguindo, nas suas obras. E a graça vai te sustentar para que você consiga viver dessa maneira. A mesma graça que vai te impulsionar a fazer tudo isso é a mesma graça que vai sustentar você nesse mundo mal para que você execute isso. Em 2 Coríntios 12, 9, eu quero dizer, eu não sei como você chegou aqui, a tua luta está grande,
Você em casa, sua luta, você já disse, minha luta está muito grande. Olha só, Paulo diz assim, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso o amor de Cristo regozija-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, pois quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? O meu problema é tão complicado, e eu pedi para Deus tirar esse problema de mim. Ele fala do espinho da carne, a gente não é bem claro o que era isso, mas era algo que mexia com Paulo e fazia com que Paulo ficasse abalado, era algo que abalava Paulo. E Paulo diz para Deus, Jesus, tira isso de mim. Como a gente não fica pedindo cura, né? Paulo recorreu a isso, né? Me cura. Jesus falou, não quero te curar, a minha graça tem que te bastar, a minha graça te basta, você vai viver com isso daí, isso que te aflige vai continuar te afligindo. Sabe por quê, Paulo? Porque quando você está aí debaixo dessa aflição, é aí que eu me revelo para você. Sabe quando você está nessa dificuldade sua? É aí que eu me torno Deus na sua vida. Sabe quando você está caído? É aí que eu te levanto e posso mostrar que eu sou forte. Pois é quando você está forte, quando você está fraco, que eu faço força em você, e aí que eu fico forte, e aí que eu cresço forte em você. É na adversidade onde Deus se manifesta na tua vida. Tua luta está difícil? Glória a Deus por isso, porque é momento de Deus fazer forte na tua vida. Amém? E aí nessa dificuldade, você já pensou em desistir? Quanta gente pensa em desistir hoje? De várias formas, né? Às vezes desistir de Deus, às vezes desistir até da vida, porque parece que o nosso problema, ele é inalcançável, Deus não tem mais. Parece que a mão de Deus mingou, não é verdade? Deus esqueceu de mim. Deus parece que não olha para mim, tudo que eu peço Deus não faz. Olha só, 2 Timóteo 2, Paulo continua dizendo, portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que é em Cristo Jesus, e as coisas que ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Suporte comigo os sofrimentos, como bons soldados em Cristo Jesus. Não desista, eu estarei contigo, não desista. O que vai acontecer com você, eu vou te levantar, e você vai ser exemplo para outras pessoas que também vão querer acompanhar e ser junto contigo. A graça, ela não é simplesmente livrar os teus pecados para você ficar num lugar, numa nuvenzinha tocando arpinha, como muita gente te contou. A graça, ela não vai ser atuante só no dia da sua morte. A graça precisa ser atuante hoje na sua vida. Se você está vivendo como se a graça fosse te alcançar no teu túmulo, você está vivendo uma graça errada. A graça precisa te alcançar hoje. A graça precisa alcançar a tua vida hoje. As pessoas precisam ver sua vida transformada. As pessoas precisam ver sua vida mudada. Deus precisa ver dentro de você que você está fazendo as coisas pelo motivo certo, pela razão correta. Deus precisa ver que dentro de você uma necessidade de buscar, uma sede dele cresceu e isso vem crescendo. Deus precisa ver que você tem se empenhado em ganhar vidas para Jesus e ajudar todos aqueles que te cercam. Deus precisa ver que algo aconteceu dentro de você. Deus precisa ver. A graça, ela não é finita. A graça não é algo que você pode juntar. A graça, ela não é um poço que se retira a água do poço. A água é uma fonte que jorra e transborda. Se você estiver cheio de graça, você vai jorrar, e todos que estão ao seu lado vão se cobrir dela também. A graça, ela não é um tesouro que você guarda num cofre. Pelo contrário, a Bíblia fala que a graça, se você dividir com mais gente, mais você tem. Quanto mais você divide, mais tem. Quanto mais reparte, mais tem. Quanto mais reparte, mais tem. Ela é infinita. Esse sustento que Deus dá para nós, essa força de a gente continuar de pé, e é até nas provações onde Ele se faz forte na nossa vida, isso é um recurso infinito de sustento dele para nós. E aí, em 2 Coríntios, Paulo diz, e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça,
para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem a boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu seus bens aos necessitados, e a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia o pão que come, também lhe suprirá e aumentará a semente, e fará-os crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Você entendeu que é uma cadeia? A graça nos alcança numa cadeia de nos salvar, nos redimir, nos justificar, nos promover a expansão do reino de Deus, a transformação de nossas vidas. E isso vai refletir no que? Mais sustento, mais graça para nossas vidas, e você começa a viver cheio de graça, e você não vai precisar, e quando você morrer vai ser só uma continuação da graça, porque a confirmação da graça na sua vida, ela chegou enquanto você estava vivo. Jesus faz oração, Pai Nosso, dizendo: venha a nós ao vosso reino. Jesus não diz que você precisa morrer, nem que você precisa ir para o céu, mas você hoje pode começar a viver uma degustação do reino do céu na sua vida, amém? Se você puder, fica de pé no seu lugar. Será que a gente pode começar a viver a graça de Deus hoje? Será que a gente pode começar a viver a graça de Deus hoje em nossas vidas? E você que está em casa, viva a graça de Deus hoje. Não espere, você não precisa morrer para viver a graça de Deus. Deixa a graça de Deus te alcançar. Deixa nos comentários se você precisar de oração, a gente vai orar por você. A gente tem uma caixa de orações, onde a gente vai colocando, a gente vai orar por elas hoje. E a gente vai orar por você também. Amém? Você fica com Deus, e Deus te abençoe em nome de Jesus.